Esse poema vai tratar de um vício, né, a gente vamos falar português claro da época, que é a pitada de rapé. Rapé era feito de fumo e as pessoas levavam ao nariz, e todas as classes sociais usavam. Então tinha desde aqueles que carregavam saquinhos, né, de tecido, aqueles que tinham caixinhas preciosas, que eu trouxe algumas imagens aqui, caixinhas que eram verdadeiras joias para guardar rapé. Homem, mulher, velha, moça, todo mundo usava, né. E aí ele vai louvar esta pitada, né, e ele começa assim: "A pitada", né, um artigo bem definido. "A pitada é coisa grande, vem de engenho sublimado, é capaz de tiramonco do nariz mais confiado. Certo papa altipotente, dela tendo experiência, suspendeu suas tomadas por temer sua influência. Não respeita velho moço, seja preto ou cor de giz. Sai do bote para a caixa e da caixa para o nariz. É prazer que não se explica, ardorzinho que consola, vício honesto, inocentinho, protegido pela estola. Contra o peso da cabeça, remédio tão acabado, que não deixa um só momento todo homem que é casado. Toma velha, moça toma, toma negra, toma branca, toma o rico, toma o pobre, toma a venta sempre franca. Tendo a venta sempre franca, desculpa. Então aqui ele faz uma repetição, né? Toma, 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 ou seja, havia um consumo exacerbado, né? Que ao lado se tem uma figura de um homem do século XVIII, que também já se usava, fazendo uso do rapé, né? Que é a pitada. Té nos líbicos desertos toma o bárbaro gentio, torvesturro cor de barro, recristado ao sol de estio. Ó pitada milagrosa, pitatinha portentosa, eu quisera ser um Dante, ter uma harpa ressonante para cantar a tua glória sobre as asas da memória. Não te zangue, pitadinha, pitadinha amarelinha, pobre filho da tarimba, vou cantar-te na marimba. Atendei, ó tomadores, que eu começo os meus louvores, é tão bela, é tão gabada, a virtude da pitada, que não há quem lhe resista, seja cego, tenha vista, nem a velha recurvada, nem a moça enamorada, nem o padre, nem o frade, seja leigo, seja abate, são capazes de fugir. Então vocês observem que há um uso desenfreado. Gente, o tabaco é fumo, né? As pessoas consumiam. E veja, ia no nariz, do nariz é para o pulmão, né? Então, imagino que isso não trouxe de doenças e tudo mais. Ao lado vocês têm as caixinhas, uma aberta, né? Em prata, e ali dentro se colocava o pó. E essa segunda aqui é uma verdadeira joia, né? Veja como ela é toda adornada. E aí ele continua: evitar ou resistir à tendência exacerbada pela força da pitada, quem resiste ao bom tabaco, quer de binga, quer de caco, toma o menino de escola para ter fresquinha bola, toma o rude lavrador, toma o sábio professor, velhos lentes jubilados pelos anos alquebrados. É só chamar atenção aqui que, inclusive, menino de escola fazia uso. Assim, para o nosso contexto, né, isso é um sacrilégio, né, uma criança fazer uso. Mas na época se usavam, inclusive os meninos começavam com cigarro também muito cedo, né? Então, continuando, toma o rude lavrador, toma o sábio professor, velhos lentes jubilados, pelos anos alquebrados, o vagaroso porteiro, os vigários, o sineiro, toma o mestre de francês, o de latim, o de inglês, o boçal que ainda é caloiro, que o tomar não é desdoiro, veteranos, bacharéis, secretários e bedéis, diretores de colégio, apesar dos privilégios, também toma, por mania, o que explica geometria. E narizes têm se visto com prosápias de resisto, que chupitam no momento de tabaco bolorento, 2 libras bem pesadas, embutidas por pitadas, né? Então, assim, era de um uso recorrente, né? E aí ele continua: pitada é coisa grande, vem de engenho sublimado, é capaz de tirar o moco de nariz mais confinado, né? Então, aqui nós vamos ter uma repetição, né, dessa quadra que nós vimos lá no início do poema.
E ele vai continuar, né? Não tem bom gosto quem feiro altivo se mostra esquivo a pitada, desculpa. Que coisa santa, contra azedumes, negros ciúmes, tomadazinha, quer de canjica, quer de semonte, refresca a fronte, tomadazinha, por ela morre gentil donzela. Formosa e bela, tão moreninha, alegre toma, morta de amores, libando flores, qual avezinha. Nívea loureira na orla venta, brandinha e lenta, a pitadinha. E aqui ele já vai para o lado feminino, né? A, toma casada, toma a solteira, e aí não só elas, mas também, né, a honesta freira, que é bonitinha, entre os deitinhos, alvos brunindos, com graço lindo, a pitadinha, né? Do gênio afasta, suavemente, a impertinente, fera zangadinha, sara quebrantos, paixões de amores, acerbadores, tomadazinha. Então, assim, era um universo que todo mundo fazia uso, né, da bendita da pitadinha, né? E qual o volátil que, inocentinho, deixando o ninho, beija a florzinha, assim deidades, que as auras beijam, terna almejam a pitadinha. Lindas meninas, no seu passeio, levam no seio a bocetinha para tomarem com as companheiras por brincadeiras a pitadinha. E se o espirro, deixando a toca, vem a taboca, ligeira e rude, entoa o bando de hures famosas, quais níveas rosas um Deus lhe ajude. Então, desde pequena, né, tanto as meninas quanto os meninos faziam uso. E pelas imagens que eu trouxe das caixinhas, que tinham o nome de boceta, né, vocês podem ver que era algo muito valorizado, né? Tem verdadeiras joias, tem caixinhas de ouro. Olha essa com relógio. Enfim, gente, isso dominou o século XVIII, XIX e XX, porque eu tinha um tio que usava. E ele tinha essa caixinha. E era um pó mesmo. E fazia mal, obviamente, mas era algo usado por todo mundo. Assusta, assusta no nosso contexto, mas na época não. E esse aqui é um poema de louvor, né, ao uso da pitada, né, do rapé. Né, vamos dar o nome certo aqui, ao uso do rapé. Né? Então, nós temos aqui um contexto de época e que ele abrange toda uma sociedade, que não importava quem fosse, todo mundo fazia uso. Era algo, vou usar um termo aqui bem absurdo, tá? Era algo democrático, todo mundo podia usar. Né? E é muito útil, né, nós observarmos aqui como ele era usado para resolver todos os problemas, né? Você está feliz, você usa, está triste, você usa, está doente, você usa, está com dor de cabeça, usa, que passa, está com dor de cotovelo, usa, que passa. Então, era um remédio para todos os males e também para momentos de alegria, e era compartilhado. Né? Alguém levava, o outro pegava uma pitadinha e punha no nariz. Me conta aqui o que você achou dessa história e das caixinhas. Essas caixinhas estão à venda, se alguém tiver interesse, é só entrar no Google e olhar, tá? Tem desde do Enjoei, tem vários lugares aqui que você tem disponível para venda, tá? Não estou fazendo propaganda, tá, gente? Só para vocês serem curiosos e darem uma olhada, né, de como eram essas peças. Eu fiquei muito impressionada mesmo.